tarde. Todos que chegaram na hora, muito obrigado. Vamos tentar manter a pontualidade. Cadê minha... Bom, essa é a mesa redonda número 7, né? Economia Política Internacional, o Brasil na arena internacional com a direita e a extrema-direita no poder. Essa mesa ela foi pensada, né, seguindo o professor Fernando Novaes, a partir de uma platitude de que o mundo está mudando e, justamente, a gente destrinchar essas mudanças, né, e de duas perspectivas diferentes, né? A gente perceber tanto as mudanças no cenário internacional, geopolítico, econômico, quanto as mudanças internas de política econômica, das estruturas econômicas do Brasil, que alteram a inserção do Brasil nesse cenário também em mudança, né? E a mesa traz dois convidados que vão apresentar perspectivas diversas sobre a nossa platitude aqui. Primeiro, o professor Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, da PUC de São Paulo. O professor também é do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que é um programa da Unesp, da Unicamp e da PUC de São Paulo. Isso. O professor Carlos Eduardo é graduado em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Campinas. Ele é líder do grupo de pesquisa Moeda, Finanças e Desenvolvimento, e também líder do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais. O professor Carlos Eduardo tem escrito muito sobre, né, geopolítica na Ásia, no Indo-Pacífico, sobre finanças internacionais. E nós vamos ter também a Juliane Furno, que é economista-chefe do Instituto para a Reforma de Relações entre Estado e Empresa. Juliane é mestre e doutora em desenvolvimento econômico, cientista social, mestre e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Juliane já foi assessora parlamentar, foi professora na escola da CUT, gestora de políticas sociais da Prefeitura de São Paulo, e de onde vocês provavelmente conhecem Juliana. Juliana tem um canal de YouTube que faz um excelente trabalho de comunicação, de política econômica, de economia. Então, visitem o canal da Juliana, sigam, ativem o sininho. Tá? E Juliana tem feito, junto com o Sindipetro, um trabalho excelente, né, que vai ser o tema da fala também, de levantar a questão da soberania energética do Brasil, os processos que têm ocorrido com a Petrobras e que, como eu coloquei, né, na direção da mesa, alteram as possibilidades de inserção internacional do Brasil, né? Começo com você, Carlos. Então vamos, Juliana, está na frente. Então, a Juliana vai começar. Eu te aviso com 5 minutos. Tá? Boa tarde a todos e todas. Um prazer, uma enorme honra compor essa mesa nesse encontro tão importante. Posso pegar esse? Posso pegar esse aqui? Pode. Oi. Funcionou agora. Tá tendo uma falha técnica. A gente tem um problema de desenvolvimento técnico. Talvez podemos falar sobre isso também. Agradecer imensamente o convite e dizer que eu pensei em dividir essa fala em 2 momentos. Eu acho que, para compreender o papel que o Brasil joga nesse novo cenário geopolítico e a importância estratégica do Brasil num novo cenário internacional, a gente não pode prescindir de uma análise mais substancial sobre as transformações de caráter mais conjuntural e também estrutural, principalmente que partem de um cenário de crise. Então, eu acho que o avanço da direita e da extrema-direita não podem ser compreendidos na abstração da história ou somente a partir do maturamento e desenvolvimento das ideias. O avanço de processos que despontam ao fortalecimento da direita e da extrema-direita é produto, em grande medida, da mudança nas condições objetivas e materiais da base do capitalismo, que abrem condições para a modificação no campo das ideias e o avanço
de perspectivas que alçam também os poderes institucionais vinculados à direita e à extrema-direita, não somente do ponto de vista da questão ideológica, mas também como possibilidades formais e necessárias de retomada da acumulação de capital num novo padrão qualitativamente superior ao anterior. Então, a extrema-direita cumpre um papel, mais do que um papel ideológico, mas um papel funcional, como desdobramento de crises do capitalismo, em que é necessário retomar o padrão de acumulação, e, para isso, ela cumpre um papel importante. Então, eu queria partir dessa caracterização mais geral das crises no capitalismo, e, mais do que isso, nos arranjos ou nas novas correlações de força e coalizões políticas que se formam para dar resultados à crise, que são, aqui numa perspectiva que eu trago marxista, basicamente crises ensejadas por um processo de sobreacumulação de capital que levam a uma queda tendencial da taxa de lucro e, portanto, uma queda no ritmo e na qualidade da acumulação. Veja, em outros momentos da crise, de crises do capitalismo, que, embora possam ter estopins distintos, sejam as crises que se processam na esfera financeira, sejam as que se processam na esfera real, tem como elemento subjacente uma concepção de que as crises não são próprias somente do ciclo econômico. As crises não são só uma perspectiva senoidal de movimento das curvas de investimento e acumulação que se processam de forma esporádica e, às vezes, inclusive, de forma exógena. As crises, elas são fenômenos próprios, necessariamente próprios do modo de produção capitalista, na sua forma de desenvolvimento histórico e nas contradições que esse modo de produção está inserido, né? O Marx apresenta as crises como um elemento próprio e funcional do capitalismo, que tem sua possibilidade formal de concretização, desde que o dinheiro é alçado ao papel de meio de troca, né, e meio de pagamento, portanto, a emergência das relações de crédito, de débito, quer dizer, a possibilidade formal de desencadeamento de crises já se apresenta desde a maturação e consolidação do capitalismo, mas nem sempre as possibilidades formais se transformam em possibilidades reais. Para isso, existe uma série de características do ciclo da política que são determinantes para que uma crise possa irradiar ou que ela fique ali inoculada. Mas as crises são próprias, porque capital é valor que se autovaloriza num processo que não tem expansão nele próprio, né? Encontra barreiras somente quando a superprodução, a sobreacumulação de capital levam a eventos em que há uma tendência à queda da taxa de lucro, e isso vai ter impactos no investimento, no emprego, na renda e, eventualmente, se manifestar como crises especificamente do capitalismo. Desde a crise do final do século XIX, a crise de 1873, a crise de 1929, a crise dos anos 70, a crise de 2008, não só o que eu quero trazer é que essas crises são próprias de uma dinâmica capitalista, ou seja, são próprias do modo de produção capitalista, mas o próprio caráter contraditório do capital é que o próprio capital encarna as próprias possibilidades de superação das crises que ele mesmo enseja. Ou seja, a crise não é só própria, mas é funcional, no sentido de que as crises econômicas e a forma como elas se manifestam queimando o estoque de capital são funcionais para a retomada da acumulação num patamar seguinte, qualitativamente superior à acumulação que foi precedida por um momento sistêmico de crise, né, que se manifesta em quebra da bolsa ou se manifesta de outras formas fenomênicas, embora a essência da crise seja uma contradição insolúvel entre capital ser um valor que se valoriza num processo de autoexpansão ilimitada. As relações políticas, portanto, que são ensejadas no momento de crise, elas encontram saídas para a acumulação de capital que normalmente encontram ou têm na questão externa um locus de realização. Veja, a primeira crise do século XIX vai encontrar como forma de solução ou retomada da acumulação o processo de formação dos grandes monopólios, né, o que o Marx já identificava como uma tendência de concentração e centralização do capital, é verificada em loco, principalmente por outros marxistas, o Lenin, o Bukharin, que vão identificar
o aumento da composição orgânica do capital, o aumento do processo de concentração e centralização, que vai desencadear posteriormente, com a participação efetiva dos Estados nacionais, um processo em que aqueles territórios nacionais já eram insuficientes para exportar, para a realização do valor daquelas mercadorias, e precisou não só se exportar mercadorias, mas também avançar no processo de exportação de capitais. Então, o capitalismo encontrou, a partir da sua primeira grande crise, no cenário internacional, e principalmente no avanço para economias pré-capitalistas ou ainda em processo de consolidação do capitalismo, um lugar para desaguar ou para realizar a sua crise de superprodução e encontrar também espaços em que a taxa de lucro tivesse ali uma tendência de taxa de lucro extraordinária, abocanhando setores que não estavam ainda imersos na concorrência intercapitalista selada nos grandes monopólios, conglomerados no centro, e, portanto, as economias periféricas cumpriram um papel fundamental. A crise de 29 também, em boa medida, vai encontrar, de um lado, né, algumas soluções de caráter keynesiano, principalmente pelo lado da sustentação da demanda efetiva. Não que as crises tenham essa característica de subconsumo, mas o processo, né, de crise e a consequência sobre o investimento e emprego levam a mais dificuldades de realização desse capital sobreacumulado em função da baixa capacidade de consumo. Então, em grande medida, saídas keynesianas, de certa forma, num novo arranjo de concepção da política econômica do Estado, mas, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, segundo diversos marxistas, é entendida como um espaço prioritário de metabolização desse capital sobreacumulado, na medida em que há queima, né, de estoque de capital físico e humano. Portanto, mais uma vez, o recurso às saídas externas, e, nesse caso, externas à atividade econômica, mas que passam por um processo bélico, né, que envolve a mobilização de uma indústria armamentícia e todo o processo posterior da guerra, que envolve a reconstrução desses países devastados, foi um motor, e aí, junto com outras inovações no campo tecnológico, um motor de saída que o próprio capitalismo encontrou para contornar as suas próprias crises cíclicas. Nos anos 70, também, a crise, embora não tenha se processado no primeiro momento na esfera financeira, vai encontrar, sobretudo na desregulamentação das finanças e nas privatizações, local para desaguar ou para que se inverta capital sobreacumulado e, assim, se contorne essa tendência estrutural da queda tendencial da taxa de lucro. Acontece que a crise de 2008 é uma crise que, vamos dizer, dessa perspectiva, não cumpriu ainda o seu desígnio. Portanto, o capitalismo não conseguiu entrar numa nova rota de crescimento e não conseguiu ainda retomar a acumulação num patamar qualitativamente superior. Portanto, estamos ainda num processo, né, em que há diversas tentativas, inclusive, como eu vou finalizar, com o avanço do processo de superexploração e acumulação sobre as economias periféricas, mas uma crise que ainda não cumpriu o seu desígnio histórico. Essa crise, portanto, na minha avaliação, e essa é a hipótese que eu quero terminar essa primeira fala, ela abriu um precedente de questionamento do neoliberalismo tradicional, ou seja, aquele neoliberalismo liberal, não só na economia, mas também na política, né, relativamente cosmopolita nos valores, foi insuficiente como arranjo e forma política para dar conta ou dar vazão ou cumprir com a resposta, né, estatal, compreendendo o Estado como um aparelho de gestão das classes dominantes, cumprir esse papel de retomar a taxa de acumulação num grau qualitativamente superior. Portanto, se processou, a partir dos anos de 2008, 2009 em diante, uma crise que não era uma crise do neoliberalismo, quer dizer, não era o neoliberalismo sendo colocado em xeque por forças progressistas, até porque a crise de 2008 é a primeira grande crise do capitalismo que se processa num período em que não há um contraponto do ponto de vista da forma política e do modo de produção, como existia com as experiências de socialismo real, e que havia, até 2008, ainda uma dominação em conteste unipolar dos Estados Unidos, exercendo a hegemonia do sistema imperialista. Portanto, essa é a primeira grande crise em que estes elementos que, de alguma medida, contrabalanceiam a tendência
de crítica a uma forma de gestão do capitalismo extremamente predatória, não se colocaram. As forças populares estavam num período de recuo significativo. Portanto, a crise do neoliberalismo não foi uma crise do neoliberalismo, mas no neoliberalismo, e solucionada por um novo e próprio arranjo de forças dentro desse próprio sistema de gestão da sociedade, principalmente da política econômica, que é uma nova forma de liberalismo. Um neoliberalismo de características autoritárias. Não que o neoliberalismo, por concepção, também não seja, mas despontando uma faceta na forma política que pode prescindir da defesa daquelas liberdades fundamentais ou a manutenção de um certo liberalismo na política. E, portanto, é este momento, na minha avaliação, de crise do capitalismo e de impossibilidade, até então, do capital encontrar formas de retomar o mesmo padrão de acumulação, que faz despontar um processo de avanço da direita e da extrema-direita. Ou seja, não como um produto do amadurecimento das ideias de forma descolada da base material, mas como um processo em que a crise e a dificuldade de solução da crise nos marcos capitalistas vai ensejando a necessidade de encontrar novas formas de gestão da política econômica. Então, Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson, enfim, a Hungria, Polônia, uma série de outros países, não somente o Brasil, vão despontar como espaços prioritários, inclusive, porque estamos falando de alguns do centro do capitalismo, em que essas candidaturas que ganham eleições presidenciais assumem esse compromisso de manutenção do neoliberalismo do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político uma novidade relativa, que é a abertura, abrir mão dos elementos típicos do liberalismo na política e tentar identificar ou dar uma solução para a crise que não encontra ou não identifica o próprio padrão de desenvolvimento contraditório do modo de produção capitalista, mas vai encontrar nos imigrantes, nas mulheres, em outros elementos das relações políticas e culturais, os identificados como culpados da crise em que as novas gerações não vivenciaram a promessa de que viveriam melhor do que as gerações dos seus pais, por exemplo. Então, a extrema-direita e a direita são tentativas políticas, que não por acaso irrompem num processo que ainda se processa ou que se desenvolve uma crise que não encontrou solução dentro dos próprios marcos do capitalismo, para tentar retomar a taxa de acumulação e, portanto, contornar, mais uma vez, uma tendência, um episódio cíclico de crise do sistema capitalista. Por que o Brasil irrompe como um país de centralidade nesse processo? Por dois motivos fundamentais. Essa é um pouco a hipótese que eu quero trazer para o debate. Eu vou tentar até falar um pouco menos para garantir que a gente tenha interação aqui com as questões. O Brasil ele tem duas características importantes do ponto de vista do seu sistema produtivo ou ainda da gestão da política pública no Estado, que são fundamentais para que o capitalismo possa contornar este período de crise cíclica, que, como eu falei, é uma crise que se desenvolve a partir de um processo histórico e permanente de sobreacumulação de capitais e, portanto, de uma tendência à queda da taxa de lucro. Estes dois setores o primeiro deles, o setor de petróleo e gás, e o segundo são os serviços públicos universais, que ainda estão sob a gestão do Estado. E aí quero tratar rapidamente de cada um deles. Primeiro, é importante, talvez, dar um passo atrás para entender por que o setor de petróleo e gás ganha uma centralidade estratégica nesse período de crise e por que, do ponto de vista das relações internacionais e geopolíticas, controlar a cadeia de petróleo e gás, o preço do petróleo e a grande empresa que gere toda essa estrutura, que é a Petrobras, são fundamentais. A Petrobras, nos governos Lula e Dilma, foi alçada a mais do que uma grande empresa nacional, mas a um instrumento de desenvolvimento industrial. Portanto, não somente o aumento do investimento, que foi muito substantivo nesse período,
mais aliado à política de conteúdo local, garantiu que o aumento do investimento nas refinarias, nas energias renováveis e na própria prospecção e extração de petróleo, principalmente nas áreas do pré-sal, esse aumento substancial do investimento foi concatenado com a política de conteúdo local, que garantia que, pelo menos nas áreas mais estratégicas, como exploração e produção de petróleo, esses recursos não vazassem para o exterior, mas fossem investidos e fossem demanda para um setor fundamental da cadeia de petróleo e gás, que envolve setores, né, de maior valor adicionado, maior incremento técnico, mas também setores bastante intensivos em capital. Portanto, mobilizar uma cadeia muito expressiva que vai desde a construção civil, a metalmecânica, a indústria naval e aos setores de engenharia e geologia. Veja, essa política de garantia do conteúdo local, esse é um pouco o tema que eu tratei na minha tese de doutorado, criou condições, aliados ao aumento do investimento e também a várias políticas industriais que foram operadas nesse momento, o PROMIMP, mas o Plano de Desenvolvimento Produtivo, o próprio PAC 2, o Plano Brasil Maior, contribuíram através, principalmente, do fortalecimento da oferta, contribuíram para que esse setor fosse muito significativo no crescimento econômico do período, como eu falei, mobilizando uma série de trabalhadores e avançando para o adensamento de várias cadeias produtivas que tinham sido perdidas no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90. A grande construção pesada, somada ao setor de petróleo e gás, foram os grandes carros-chefes do desenvolvimento econômico nesse período, e o resultado desses anos, esses poucos anos, né, pensar 10 anos de uma política industrial é pouco para soerguer um setor econômico que vem de um período relativamente longo de perda de elos importantes da cadeia produtiva. Esse setor passou a ter um nível um pouco mais elevado de competitividade internacional. Inclusive, a Odebrecht ganhou a licitação para construir um aeroporto em Washington, ganhando a licitação de empresas americanas. E a grande construção pesada, que em grande medida soergueu através dos investimentos que a Petrobras fez, foi responsável também por garantir investimento em infraestrutura em vários países, ou embargados ou semi-embargados pelo imperialismo, como é o caso da Venezuela, da Bolívia, de Cuba, o que, em grande medida, para o novo tipo de desenvolvimento, né, desse estágio do modo de produção capitalista, em grande medida rivaliza com os interesses que os Estados Unidos têm para a América Latina. Portanto, dá para pensar que, num primeiro momento, a própria Lava Jato não foi só uma operação com interesse político de desestabilizar um governo, né, com características nacionalistas ou de centro-esquerda, e que teve como efeito colateral um desmonte de setores produtivos nacionais. Mas o foco sobre a atividade econômica não foi um efeito colateral da forma como a leniência foi maltratada, ou como a separação da pessoa física e da pessoa jurídica foi mal concebida no sistema de justiça, mas como um dos elementos prioritários da operação, que era desestruturar um setor liderado por uma empresa estatal que lida com um ativo estratégico, inclusive, né, alçado como elemento de poder na disputa interestatal, no sistema interestatal capitalista, e também sob, né, o guarda-chuva de uma série de setores, como a grande construção pesada, que estavam galgando competitividade internacional. É fundamental, num período em que há muito capital sobreacumulado e uma tendência à queda da taxa de lucro, que haja uma deflação do preço de oferta das mercadorias, das matérias-primas que vão compor o que se chama de capital constante. A diferença ali, o capital constante seria o investimento em máquinas, equipamentos, enquanto o capital variável é o grosso modo, que é pago, né, a remuneração salarial. Para manter elevada a taxa de lucro, é necessário um barateamento ou a redução do preço desses produtos que vão compor o capital constante no centro. Portanto, a reprimarização das economias periféricas e, principalmente, o controle sobre um ativo fundamental, que é fundamental como matéria-prima da grande indústria, que são os combustíveis, é o petróleo e gás, é fundamental para garantir que a crise possa ter uma solução dentro dos marcos do capitalismo e uma retomada do padrão de acumulação. Portanto, a Petrobras
Não à toa a Lava Jato, não à toa há o golpe de 2016 e não à toa a Petrobras atua desde então como uma empresa bastante associada ao capital internacional, não só na política de precificação, mas também na alienação de setores importantes que estavam sob o controle de uma empresa integrada que passam ao capital internacional, como são as refinarias, e também a abertura e aceleração de leilões de exploração de petróleo que são ganhos por grandes empresas que são multinacionais, mas que não pairam na abstração histórica, mas que respondem a interesses dos seus próprios estados nacionais, em grande medida dos estados imperialistas. Mais do que isso, e aí eu vou terminando por aqui, então, mais do que o setor de petróleo e gás, portanto, a necessidade do controle sobre o preço de oferta, a necessidade da desestruturação de um setor que possibilitaria ao Brasil a retomada ou a tentativa de retomada da sua indústria em bases nacionais, inclusive contribuindo para o desenvolvimento de outros países latino-americanos, como eu falei, embargados ou semi-embargados pelo imperialismo, nesta quadra da história, em que é necessário fazer pressão para a redução e a deflação do preço de oferta, seja da força de trabalho, seja das matérias-primas, mas há um outro elemento também que joga um papel fundamental, que é a manutenção de uma série de serviços públicos de caráter universal, ainda sob a gestão e o financiamento do Estado. Portanto, o que eu estou tentando trazer para a nossa reflexão e o nosso debate é que o Brasil adentra de forma profundamente subordinada e funcional neste período de crise do capitalismo como um espaço em que é possível uma inversão de capital privado internacional, sobretudo dos países imperialistas, que podem encontrar no Brasil justamente esse locus de inversão e acumulação que pode ajudar a frear a tendência à queda da taxa de lucro ou dar vazão para esse capital sobreacumulado e, portanto, resolver ou cumprir o desígnio da crise que começou em 2008 e que ainda não finalizou-se por completo. Frente a um período de sobreacumulação de capitais no centro e um período em que há uma elevada concorrência intercapitalista também nos países centrais, né, já se consolidou uma tendência historicamente colocada de concentração e centralização de capital, portanto, a concorrência intercapitalista, né, a necessidade do aumento da composição técnica do capital leva uma tendência à taxa de lucro, portanto, esses capitais sobreacumulados, que não podem ficar parados, porque capital é valor em alta expansão, é valor que se valoriza, precisam encontrar um espaço para desaguar. E nada melhor ou nada mais importante que um espaço que possa, para os seus primeiros investidores, lograr uma taxa de lucro extraordinária. Estes espaços têm, nos serviços públicos fundamentais, um lugar por excelência de realização. São setores que ainda não estão completamente mercantilizados ou na lógica da atuação do mercado, ou que ainda não estão oligopolizados, e que, portanto, quem se apropriar, quem investir nesses setores num primeiro momento, terá um retorno, uma taxa de lucro extraordinária. Saúde básica, educação primária, seguridade social, são esses setores fundamentais e que ainda estão sob o controle, em grande medida, do Estado, ou dependem do financiamento público. Então, eu termino dizendo que o Brasil se insere de forma bastante funcional nessa dinâmica global de crise que não se realizou ou não se findou do capitalismo a partir de uma política doméstica que tem uma relação estreita com a crise do capital, que é o teto de gastos. Portanto, a impossibilidade, e assim, está bastante consolidada que que é bastante demagógica a premissa de que controlar os gastos, né, as despesas discricionárias, primárias, é uma solução para a retomada do equilíbrio fiscal. Acho que não preciso falar sobre isso. Portanto, se este é o argumento que se processa na aparência das relações político-econômicas, a essência é a necessidade do subfinanciamento, né, da destruição por asfixia desses setores, para que eles possam ser mais facilmente capturados pelo capital privado e, sobretudo, pelo capital internacional, e, portanto, o Brasil cumprir esse papel como uma economia dependente sob um governo de extrema-direita, aliado, né, sócio minoritário do capital internacional, como um espaço em que abre possibilidade para a resolução, mais uma vez uma possibilidade que encontra nos países, né, que não são de capitalismo central,
Mais uma vez, então, portanto, uma possibilidade de superexploração e de alçar uma taxa de mais-valia extraordinária na medida em que abocanha esses setores que ainda não estão plenamente desenvolvidos ou que não estão na esfera do mercado e, portanto, têm condições de gerar aos seus primeiros investidores uma taxa de lucro extraordinária e, em alguma medida, contribuir para dar vazão para essa crise de sobreacumulação e queda tendencial da taxa de lucro. Então, para finalizar, eu acho que o fenômeno da direita, da extrema-direita, como eu falei, não é um fenômeno cultural apenas, ou não é a maturação de um conjunto de ideias que estavam colocadas e que foram amadurecidas através dos seus vários mecanismos de disputa de hegemonia, também, mas é, sobretudo, resultado de uma crise que se processa, né, na base produtiva material da sociedade e que vai encontrar no recurso à extrema-direita ou no ultraneoliberalismo, no neoliberalismo de caráter conservador, uma forma justamente de dar resolução a mais uma crise que, diferente das outras, não se concluiu e precisa, mais uma vez, encontrar espaços que não só a partir da retomada do investimento, espaços em que esse capital sobreacumulado possa ter inversão e seja extremamente lucrativo. Eu acho que é isso. Obrigada. Bom, que convidada tornou meu trabalho redundante aqui de ser chato e cobrar pelo horário na hora certinho. Carlos, para você. Estão me ouvindo? Não. Isso aqui perto demais é uma atitude um pouco esquisita, mas vamos lá, né? Eu vou começar fazendo uma coisa completamente inútil, mas que tem que ser feita, que é agradecer aos meus colegas do CEDEPLAR e amigos por me convidarem mais uma vez. Eu digo que é inútil porque não haverá agradecimento suficiente pela consideração que eles me têm. Eu posso agradecer o resto da vida, nunca vai ser o bastante. Eu lembro sempre de um verso do ilustre poeta Bocage, vocês podem procurar o verso, num soneto fescenino. Luz em mim, algum talento? Tenho dúvida, mas quando eles me convidam, eu fico achando que talvez tenha, né? Então, eu agradeço muito. É uma honra estar aqui com esse público, com vocês, e nessa mesa onde já me precederam mestres, professores, que são referências para mim. Então, vou fazer o melhor que eu possa para atender a esse tema capcioso que me foi proposto aqui. O Brasil na arena internacional com direita e extrema-direita no poder. Primeiro que eu não disse é lá ou aqui, né? Mas tudo bem, mas isso é coisa para a gente falar com liberdade. Eu passei dias e dias, e ainda ontem, hoje, pensando no que dizer aqui, tendo em conta a seriedade do momento em que nós vivemos, não apenas pela eleição que se aproxima, como por esse cataclisma geopolítico que nós estamos passando com a guerra na Ucrânia e os desdobramentos que estão tendo. Então, eu vou apresentar para vocês as reflexões que eu fiz nesses tempos todos e que agora estão potencializadas por esse quadro específico e pela necessidade de apresentar aqui algo que possa contribuir com a reflexão de vocês. Eu vou sustentar 3 argumentos aqui na exposição. O primeiro deles é que a ordem internacional está afrouxando, eu gosto de usar essa palavra que é imprecisa, ela está esgarçando. Eu não acredito que haja qualquer processo de transição hegemônica, no sentido de que haja uma transição para outra hegemonia, mas estou convencido que a hegemonia americana está debilitada, possivelmente na escala mais intensa desde os anos 30. Eu vou depois tentar explicar por quê. E isto, simultaneamente aumenta os espaços de um país como o Brasil para atuar no cenário internacional, e coloca riscos imprevisíveis de desordens, de conflitos, de proporções que nós não temos como, a essa altura, imaginar. Portanto, nós estamos num quadro que, simultaneamente, abre para nós possibilidades desconhecidas e coloca riscos igualmente desconhecidos, que nós podemos prever. Então, se acontecer o que nós queremos, que é a eleição de um governo de centro-esquerda no Brasil, nós estamos diante de um cenário que é um lugar comum, de possibilidades, riscos, etc., mas que impõe uma reflexão considerável sobre o que fazer, tanto para fora quanto para dentro. O segundo argumento que eu quero sustentar, esta chave direita-esquerda, ela não serve para grande coisa para pensar o quadro internacional.
Se nós formos imaginar quem são os governos de direita ou de centro ou de extrema direita, os governos de esquerda ou de extrema esquerda no mundo, não vamos chegar a lugar nenhum. A confusão é gigantesca, eu vou tentar fundamentar. Isso aqui pode nos levar a equívocos muito graves, né, dentro dessa. Por outro lado, o terceiro argumento que eu quero sustentar aqui, no plano interno, sim, definir o que é um programa de esquerda e centro-esquerda que se contrapõe à direita e à extrema-direita no Brasil é uma tarefa crucial para nós, e que nós temos que desenvolver diante destas possibilidades e desafios que o cenário coloca, e que eu suponho que nós estamos muito atrasados. Eu espero estar errado. Eu tenho uma coisa que me assusta muito, que politicamente eu só acerto a aposta no que dá errado. Eu nunca acerto as apostas no que dá certo. Parei de jogar, né, parei de comprar ações no mercado, inclusive, porque eu sempre perdi. Dou conselho, mas eu sou macaco que fica no galho, mas não desce para brigar com o tigre, mas fica orientando. Olha, o tigre costuma correr para cá e tal, mas eu não desço, porque eu vou ser morto, fatalmente, né? Então, acredito que nós vamos ganhar as eleições, suponho, né? E a tarefa de definir o que fazer ela é enorme. Então, vamos lá. Sobre o quadro internacional, por que eu quero sustentar com vocês que nós estamos num quadro de desorganização? A guerra da Ucrânia explicitou a dificuldade enorme dos Estados Unidos de coordenar o mundo do jeito que ele se encontra hoje. Todos os países médios do mundo, com exceção da Coreia do Sul, não apoiaram as sanções. A Rússia não quebrou, com um erro de cálculo brutal do governo americano, pelo menos até aqui ela não quebrou. Todos achavam que ia acontecer isso. A Índia correu a socorrer a Rússia, como todos sabem, a China também. O Brasil de Bolsonaro, todo mundo, ninguém entrou nesta de apoiar as sanções. Os Estados Unidos conseguindo juntar o espaço dele, a OCDE, mas não foi além disto. Certo? Só que, além disto, estes países que não aceitaram a orientação geopolítica dos Estados Unidos são países com diferenças de interesses e contradições entre si gigantescas, né? A Índia considera a China o seu principal inimigo, a sua principal ameaça. E, ao mesmo tempo, a Rússia é um aliado. A Turquia vivia as turras com a Rússia e agora é aliada da Rússia, mas quer reconstruir a Ucrânia. Ou seja, a impressão que eu tenho, eu digo impressão, é uma coisa horrorosa de dizer isso num congresso científico, certo? Mas me parece que é uma impressão, uma sensibilidade. É a ideia do afrouxamento, que eu acho que é o esgarçamento, o caminho da desordem, da incapacidade de coordenação. Por que me parece que isto não é uma transição hegemônica? Porque não há ninguém que reúna as mínimas condições para restabelecer uma hegemonia, caso os Estados Unidos efetivamente percam essa capacidade. A China não quer, deliberadamente. O que eu entendo da conduta chinesa pelo mundo é de manter a ordem norte-americana e crescer por dentro dela. Isso é a estratégia chinesa. Elas apostam nisso e eu não consigo ver nenhuma atitude chinesa que identifique o contrário, e eles só irão a uma guerra com os Estados Unidos se os Estados Unidos quiserem. Eles não vão, por conta própria, fazer isto, nem economicamente, nem financeiramente. Por exemplo, não há nenhum sinal de que a China pretenda contestar a hegemonia do dólar, nem desmoralizar o FMI. Eles entraram na cesta de moedas do DE. Tem vários exemplos a respeito disso. Então, a China não quer. E, secundariamente, a China não pode. Ela não tem condição, não tem valores culturais de criar um soft power, de envolver o mundo. É um país que não tem amigos no mundo. Quem é aliado incondicional da China no mundo? O Paquistão, um país complicadíssimo, e quem mais? Não tem, certo? É um país com dificuldades muito sérias, todo mundo sabe disso, e os outros não querem que a China cresça, porque não confiam na China. O Vietnã tem pavor da China, e por aí segue. Então, essa é a ideia. Reparem, isso é uma afirmação que eu estou fazendo aqui com o risco de errar muito, né? Porque muita gente disse isso no final dos anos 70, e 10 anos depois a União Soviética desmoronou como um castelo de cartas, o dólar se restabeleceu e por aí vai. Por que me parece que agora é diferente? Por dois argumentos que são os que eu tenho. Não sei se eu convenço ninguém com isso, mas é o que me convence a esta altura. O primeiro é a profunda divisão interna dos Estados Unidos sobre o que fazer com o mundo que cresceu. O desgaste político dos Estados Unidos é enorme, a dificuldade de estabelecer a recomposição das condições de vida, do padrão de vida internamente é muito grande. Então, este é um ponto que me leva a pensar dessa forma. E o segundo é a emergência da China como um enorme poder que está fora do controle norte-americano. Porque em 1980, a Alemanha e o Japão
que poderiam contestar a ordem americana, rigorosamente falando, eram estados vassalos, que é um termo desagradável para dizer alemães e japoneses, mas eu posso dizer com elegância que eram estados integrados no espaço norte-americano e com medo pânico das potências comunistas, que eram seus vizinhos, como todo mundo sabe, e, portanto, não enfrentariam os Estados Unidos. E a China pode fazê-lo, a China quer fazê-lo. Daqui a 20 anos, possivelmente, ela vai... O quadro é outro. Agora, neste momento aqui, que é o que nos interessa como possível nos próximos 10, 15 anos, me parece que este é o cenário que nós temos. Então, se nós entrarmos neste cenário, supondo que há governos de direita, extrema-direita, que são nossos inimigos, governos de esquerda e centro-esquerda, que são nossos aliados, não há lugar nenhum. A China é o quê? É um governo de esquerda? A China é um governo anti-Estados Unidos, mas de esquerda. Os direitos humanos na China, a agenda da esquerda no mundo está representada na Rússia de Putin ou na Índia de Narendra Modi? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que não. Nós somos aliados deles até um certo ponto, sim. Nós somos aliados deles no campo da luta anti-hegemônica, da abertura de espaço para os países, de enfraquecimento das regras de opressão internacional, mas não no direito das mulheres ou das minorias. Isso é muito mais fácil de passar no espaço norte-americano e europeu. Nós queremos a condenação de Bolsonaro no Tribunal de Haia, né? E não em Pequim, né? Então, é uma confusão enorme que está criada. Então, essa chave não serve para nada, não resolve nada. O nosso interesse é quem são os governos que são anti-hegemônicos, quem são os governos com quem nós podemos fazer alianças pontuais. A nossa agenda externa tem que ser diversificada como o mundo é diversificado. Por outro lado, aliás, para terminar isso aqui, eu uso dois exemplos. A confusão mundial aparece se nós analisarmos dois governos importantíssimos para nós. O que é Narendra Modi na Índia, que era os Estados Unidos tinham como a Índia, a Europa, Modi é o neoliberalismo na Ásia. O Modi está centralizando o poder, criando política de proteção contra investimento externo, o diabo a quatro, armando a Índia fortemente, fazendo uma campanha de salvar a Rússia, desenvolvendo pagamento. Agora, procura o Boric no Chile. Boric tem um programa que, para nós, é o mais avançado que a esquerda da América Latina poderia produzir atualmente, o modo de ver, ele e o Petro. Só que o Boric, assim começou a guerra na Ucrânia, se aliou com os Estados Unidos incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Portanto, é uma confusão do cão mesmo, né? Então, calma, né? Bom, agora, se nós formos olhar os riscos que esta ordem coloca para nós, no curto prazo, um ano que vem, suponha que o governo de centro-esquerda ganha, Luiz Inácio é presidente, nós temos um ano. Tem riscos potenciais enormes. Nós não temos nenhuma ideia do que vai acontecer com o preço das commodities, com guerra, etc. Se as commodities despencam, o Brasil é um. Se as commodities sobem, o Brasil é outro. Nós não temos nenhum controle de como vai ser a mudança, a aceleração da mudança tecnológica, que vai continuar crescendo junto com a guerra. O desafio que isso coloca para a nossa reestruturação industrial, produtiva, é gigantesco. Como é que nós vamos... A China é potencialmente o nosso aliado, mas compra commodity. Qual é a política que nós fazemos para entrar como é que nós vamos conectar a nossa política de reindustrialização do país com o espaço chinês? Nós não temos resposta para isso. Como é que nós tiramos da expansão chinesa uma via para criar uma indústria moderna, uma indústria limpa, uma indústria que empregue? Essa pergunta está aqui, e nós não sabemos se a China quer, né? Então, temos aqui um problema, que nós não sabemos o que fazer. E temos o risco tradicional de instabilidade monetária, né? Uma crise no capitalismo que leve a uma explosão de taxa de juros, uma desordem monetária, tem consequências no Brasil imprevisíveis. Não tenho a menor ideia de que fisionomia teria esta crise, porque o quadro monetário internacional é desconhecido. O que está armado hoje no cenário internacional, o Dinsky falou isso, o Gary falou na exposição dele, é um cenário muito maluco, né? O termo é esse, né? Não tem parâmetro para entender o que está se passando aí. Então, este é o segundo ponto. Agora, vamos olhar um pouco aqui o que significa direita e esquerda em nosso país neste momento. Vocês estão ouvindo a palestra de um velho de esquerda ou uma pessoa de esquerda velha, né? São duas formas diferentes. Eu sou de esquerda há mais de 50 anos, porque é um jubileu que eu já passei há muito tempo. Eu virei de esquerda lá pelos 15, 16 anos, então já tenho mais de 50 de bola de prata no meu esquerdismo, e fui progressivamente indo
para o reformismo, por isso eu fiz questão de vir de cor-de-rosa, porque assim, eu não nego quem eu sou, é uma forma de afirmação da minha posição no mundo, né? Eu acho que quando eu vou provocar meus amigos de esquerda, eu vou de rosa e falo frases inconvenientes. Aqui não precisa falar frases inconvenientes, já basta a cor de rosa, que é suficiente. Eu sou um velho reformista, no sentido social-democrata, não no sentido do neoliberalismo. O João Antônio falou do reformismo revolucionário. Eu fiquei muito feliz. Não sei o que significa exatamente, João, mas eu gostei pra cacete, entendeu? A fórmula é magnífica, entendeu? Estou realizado. Vindo da sua boca, com o seu palavrório, aí, porra, fica bonito pra cacete. Então, qual é a agenda de esquerda hoje no Brasil? Para mim, eu resumo assim, ó, combater a desigualdade, fortalecer a democracia, retomar o crescimento e modernizar o país. Pronto. Não tem socialismo nisso, né? Eu fiz um teste com o programa do Boris, botei num programa de computador, eu sou meio ruim nisso, mas fiz uma busca no programa dele. Socialismo não tem. Não tem a palavra socialismo no programa do Boris. Eu fiquei, porra, legal, aí fui ler com o maior prazer, né? Com o maior interesse, né? Porque não é o socialismo do camarada Chávez, né? É uma coisa mais avançada, moderna, que eu pus aqui, modernizar, entendeu? Bom, tirando as brincadeiras, vamos lá. Que país é este? A frase famosa, né? Vários citaram hoje várias frases famosas. Que país é este aqui? Eu fiz aqui um elenco de problemas que um governo nosso enfrentaria e que temos que dar uma resposta de esquerda e que não são nada pequenas. Características, não os desafios, as características. Primeira coisa, nós somos um país exportador de commodities, para o bem e para o mal, e não vamos deixar de ser. Ponto. Isso não vai ser revertido. Se o governo Lula quiser reverter isso aqui, ele cai, e é inútil, impossível reverter. A pergunta é outra agora. Como é o setor de commodities brasileiro? Quais são as alternativas que nós temos com eles? E como é que nós podemos criar indústrias novas a partir disto? E como é que nós podemos recuperar uma indústria problemática que está em dificuldades tremendas, e que eu não vou me alongar sobre isso, porque eu não sou especialista nisso, e há mais de uma mesa no encontro aqui tratando desse assunto, e os meus amigos que entendem de indústria estão por aqui, e quando eu preciso de alguma coisa, eu peço a ajuda deles, procuro os universitários que me orientam a respeito disso. Nós temos um setor de commodities que é privado e descentralizado no seu segmento mais importante, que é o agronegócio, portanto, ele não é estatizável, ele é de controle muito difícil, ele tem uma associação muito profunda com o setor financeiro brasileiro e uma capacidade de mobilização da sociedade muito grande. Certo? Então, enfrentar isto é muito difícil. Eu penso que isso tem que ser levado em conta por qualquer programa que nós possamos fazer. Isto aqui não é o Chile, que estatizou o cobre e que quer criar uma estatal do lítio. Nós não podemos criar uma estatal do boi, né? Isso não existe, nem da soja. Certo? O setor de ferro é dominado por uma empresa poderosíssima que o Estado não tem condição de controlar, e nós temos o petróleo, que é minoritário como exportador dentro disto. Então, um problema sério. Esse é o setor de commodities que nós temos. A nossa indústria, como eu falei aqui, ela é problemática, eu já disse que eu não vou me alongar sobre isso, que eu não entendo. Terceira coisa, nós temos grupos financeiros poderosíssimos no Brasil. Estou dizendo uma platitude. As platitudes são reveladoras, como disse o mestre Novaes aqui, na primeira mesa que eu assisti. O setor financeiro é poderosíssimo, super conectado com o exterior, difícil de controlar, muito difícil de controlar. Nós temos um Estado que tem uma natureza fragmentada, no meu modo de ver. O Estado brasileiro é simultaneamente muito forte, as instituições brasileiras sobreviveram relativamente bem até aqui ao choque de um governo de destruição como foi este que nós estamos vivendo. Certo? Nós temos um setor financeiro estatal poderoso, certo? Temos 3 bancos gigantescos no Brasil, o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa, que podem ser reorientados, não estão destruídos. Certo? Nós temos uma sociedade civil muito forte, com problemas enormes, com dificuldades muito grandes, e temos carências sociais dramáticas e de uma urgência tremenda. A mistura disto tudo dá uma resultante muito complexa. Eu não acho que ela seja desesperadora, não acho que é a tragédia, mas ela é dramática, é difícil. É difícil porque é muito complicado combinar os tempos
de tratamento destas coisas, com a capacidade de resposta política, com o tamanho do conflito e com o fato de que o bolsonarismo não veio por acaso e não vai acabar em outubro ou novembro. Ele vai seguir. Destampar a porta do inferno, Satanás saiu com suas legiões e elas estão pelo mundo afora, pilhando, roubando, fazendo horrores e não vai se conseguir controlar o capeta e colocar de volta na garrafa. Ele vai ficar por aí à solta. Certo? Um negócio muito grave o que aconteceu no país e não vai ser muito fácil fazer isso. Bom, o que a esquerda precisa fazer nisso aqui? Eu não vou ter a pretensão de dizer que é um programa. Eu estou respondendo a pergunta maledeta que fizeram. Como é que nós nos confrontamos com este cenário? Então, internamente, problemas de médio prazo. Temos que saber o que fazer com o nosso setor de commodities. Eu estou convencido que o governo de centro-esquerda não pode governar contra o agronegócio. Isto não existe. Se o governo do PT resolver bater de frente com o agronegócio, ele cai. Ponto. Só isto. Só que não bater de frente com o agronegócio não significa fazer a política do agronegócio. E aí entra o reformismo. É preciso saber como é que se consegue atrair, neutralizar, seduzir, dividir, confrontar. E aí vem um problema enorme que me choca com o PT desde sempre. Desde sempre. Eu sofri isso, entendi isso em 89, na campanha da que eu participei. A campanha de 89 foi uma coisa marcante na minha vida. Eu trabalhei no plano de governo do Lula, fui o coordenador, ele acha que eu não fui, mas eu fui, isso é uma controvérsia historiográfica. Eu tenho documentos dizendo que eu fui, tenho documentos que negam que eu existi, mas o João Antônio é testemunha que eu vim aqui como coordenador. Né? O João Antônio me viu fisicamente ali na frente dele, falei, ele discutiu comigo nesses termos. Né? Então, antes de nós dois morrermos, temos que firmar uma declaração de que isso ocorreu, entendeu? E reconhecer em cartório, para poder ficar para os historiadores do futuro. Olha, o João Antônio declarou em tal data, em Diamantina. Então, está aqui, né? A quem interessar possa. Eu, João Antônio de Paula, mineiro, tal, CPF e tal, declaro. Então, precisa ter proposta para fazer isso. Precisa propor o quê ao agronegócio? Não adianta ficar falando uma nova política para o agronegócio. Não. Qual política? Qual é o desafio que está colocado aqui? Tem que viabilizar formas de que o agronegócio produza impulsos para dentro do país, transfira tecnologia para dentro do país, estimule o setor industrial, o setor de serviços. Esse é o programa do Boric no Chile. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas tem lá várias propostas. No caso dele, tem um documento com propostas, está escrito lá. Eu achei fascinante ler aquilo. O documento tem detalhes do que ele pretende fazer, colocado lá. Isso é uma tarefa, tem que ser enfrentada. O que faz com o setor financeiro brasileiro? Também não dá para governar contra os bancos. Isso eu estou convencido. O governo de centro-esquerda contra os bancos tem duas alternativas. Ou estatiza, coisa que não está no horizonte brasileiro por motivos óbvios, não preciso falar a respeito disso, ou negocia com os caras. Negociar com os caras significa o quê? Reconhecer que eles têm direito de ganhar dinheiro, que é uma coisa que uma parte do PT até hoje se recusa a aceitar. Que os capitalistas... Bom, você querer que os capitalistas assinam a declaração em cartório, eu renuncio a ganhar dinheiro, me parece algo cômico. Né? Isso é para o carnaval, né? Não é real, certo? Não faz parte do mundo. Tem que tratar disso aqui. Problema da indústria, que eu não vou falar a respeito. Eu não sei o que fazer com a indústria. Eu pergunto aos universitários. E, por fim, uma coisa que me preocupa enormemente no debate do PT e da esquerda. A reforma do Estado brasileiro é uma tarefa inadiável. Inadiável. A reforma tributária no Brasil é inadiável. É inacreditável que o governo petista não tenha feito uma reforma tributária naquele momento de 2003, quando ele estava com toda a possibilidade de fazê-lo. Não fez por preguiça, medo do conflito e covardia intelectual. Eu estou convencido disso, digo e assino. Um erro trágico que foi cometido ali. Dava um trabalho horroroso fazer aquilo, né? Macunaíma na rede, né? Não vou enfrentar uma lambança dessa se tem as commodities em alta, né? Isso aqui tem que ser feito. Tem que estudar o gasto. Não adianta negar que existem distorções no serviço público absurdas e que são usadas contra nós permanentemente e que não tem como responder, porque eu ouço isso todo dia. Então, não tem como. E é difícil mexer num negócio desse. A forma de fazer isso aqui
É complicadíssimo. Só que há um problema que nunca aparece no nosso discurso, que me preocupa muito. Se este cenário que eu coloquei aqui, de desordem internacional, for verdadeiro, e se os riscos que este cenário traz são verdadeiros, o país precisa se proteger. E aí voltamos ao básico da macroeconomia latino-americana, da macroeconomia de países periféricos, da macroeconomia dos nossos países frente à crise. Nós não temos nenhuma condição de enfrentar uma crise internacional se não tivermos finanças públicas sólidas. Isto não existe, porque, do ponto de vista cambial, nós somos fracos. E se nós não tivermos condições fiscais de bancar um tranco internacional violento sem permitir a desorganização macroeconômica, nós estamos perdidos. Esta é a lição dos anos 80, é a lição que foi teorizada por um monte de gente, não tem nada de novo nisto. Então, o problema não é gasta, não gasta. O problema é o seguinte, o Estado tem que ter capacidade de fazer política anticíclica frente à crise, e, para isso, ele tem que ter uma dívida pública crível, tem que ter um setor financeiro mobilizável para isto, e tem que ter capacidade de reduzir receita e aumentar gasto na crise. Não pode chegar na crise no top do gasto. Não pode chegar na crise com a dívida pública sob desconfiança. Isso é uma tarefa macroeconômica de um governo de centro-esquerda que é absolutamente fundamental. Para encerrar, que eu acho que ainda tenho alguns poucos minutos, pouca coisa, eu, na condição de baiano, eu gosto de ser pontual, não por virtude, mas unicamente para não permitir que dizem que baianos são atrasados. Então, como eu estabeleço em sala de aula a regra que só pode falar mal da Bahia quem é filho ou filha de baianos ou nativo da Bahia, netos e tios não podem, certo? Então, eu digo, os baianos não são atrasados porque eu não sou. Que é mentira, evidentemente, que todo mundo na Bahia é atrasadíssimo, inclusive eu. Mas, como diz Ariano Suassuna, mentir é ótimo, né? É um prazer gigantesco, né? Os últimos vídeos de Ariano Suassuna são maravilhosos. Tem um que ele defende o prazer de mentir, né, que é muito bom. E o outro é que ele defende que falar mal dos outros pela frente é falta de educação. Não sei se já viram isso, procurem, que é maravilhoso. O argumento é ótimo, constrange todo mundo. Não custa nada esperar um pouco, o sujeito dar as costas e falar mal à vontade. É um absurdo, né? Então, vale muito a pena ver, é uma alegria magnífica, né? Então, a última coisa que eu quero dizer é o seguinte, qualquer governo de centro-esquerda enfrenta aquilo que eu chamo de maldição do curto prazo. O governo de centro-esquerda assume com belas intenções, e a realidade é perversa e malsã, porque os inimigos do capitalismo, o neoliberalismo, o imperialismo, todos querem acabar conosco, para não usar o termo certo que nós conhecemos, que começa com F, mas que não pode ser dito. Então, como é que atravessa o curto prazo? Me parece que Lula, por natureza, vai chamar um Palocci. Eu espero que não seja uma besta incompetente e vigarista como Palocci. Eu posso falar assim porque eu não tenho nenhum receio de falar isso dele, porque ele demonstrou e custou caro a aventura. Se dependesse de mim, Lula chamava Armínio Fraga. Certo? Eu votaria nisso se eu tivesse alguma voz. Coloca um liberal responsável que tenha credibilidade de mercado, no mercado, e coloca um cara na política econômica que seja dos nossos. Para andar no ministério e tal, um composição. Só que, se entregar tudo para eles e não colocar restrições, eles farão o que Palocci fez, que é nada para a esquerda. O começo do governo Lula foi continuidade de Fernando Henrique, sem nenhum problema. Aí vem um problema seguinte, tá bom, a gente coloca um cara desse, o Lula vai colocar, e quais são as nossas propostas para o curto prazo? Porque tudo isso que eu anunciei aqui é muito bonito, provavelmente as pessoas concordam, é bonitinho, né? E a transição do primeiro ano de governo? Isso é uma zorra, certo? Como é que nós vamos encadear isto? Eu suponho que dentro do PT ninguém sabe. Suponho. 2 minutos é generoso. Eu suponho que ninguém sabe. Eu espero estar errado, mas a minha experiência não me anima a achar que sabem. Portanto, receio que este começo de governo se depare com um cenário muito confuso, e que, por inércia, por preguiça, por indolência, por costume, dependência do passado ou coisas mais elegantes, varia o termo, né? Então, se tente fazer apenas uma política bem comportada, que precisa ser feita, mas que ela tem que estar dentro de um quadro que faça ligação com o médio prazo, né? Senão, não sei o que vai acontecer conosco, porque o cenário internacional pode ser muito adverso. Não vai ser o céu de brigadeiro de 2003.
especialmente porque o mito da herança maldita que o Lula inventou e o PT em 2003, que era falso, que não havia herança maldita nenhuma, era mentira, pura e simplesmente mentira, estilo... Não era mentira do Ariano Suassuna, não, era uma falsificação ideológica que se fez naquele momento ali para esculhambar Fernando Henrique, não sei mais o quê. Desta vez é verdade mesmo, é uma herança maldita. O país está com problemas enormes. E o quadro internacional nós não sabemos. A ameaça que eu vejo é isto aqui, né? O cenário internacional pode ser muito adverso ou muito favorável. Meu medo, se ele for muito adverso, que a instabilidade seja tão grande que o país complique demais e o povo não veja a razão para ter votado em Lula. E a segunda coisa, se o cenário for muito bom, que todo mundo ache, bom, então vamos, que dá para repetir o que foi feito e não vai acontecer nada de errado. E toca o bonde para adiante. Muito bem, eu não sei se adiantou muita coisa, mas eu consegui, acho eu, resumir as minhas perplexidades, o que para mim já foi bastante... Quem sabe eu reúno luz, tempo e talento para escrever isso aqui como um pequeno ensaio, né? Mas eu estou convencido que a gente sempre dá o desculpa, eu sempre dou a desculpa de que eu não tenho tempo para justificar que o meu talento não é suficiente para escrever, mas consola um pouco, né? Dá alguma alegria. Mas eu vou tentar aproveitar esse convite e transformar isso aqui num texto instigante. Depois eu avalio se vale a pena divulgar ou não, mas mando para os amigos, que talvez seja útil para alguma coisa. Muito obrigado. Bom, abrimos para as perguntas. Nós temos ainda 22 minutos. O microfone das perguntas é esse aqui? Ah, tá. Mas, vocês estão com o microfone aí. Bom. Fred. Obrigado. Eu estou com medo de fazer pergunta, porque da última vez que eu fiz, me disseram que, na verdade, eu tentei fazer uma nova intervenção. Então, eu vou tentar ser rápido. É um podcast, pior. Né? Vou tentar ser rápido, já que, junto com Pedro e João Antônio, fui um dos responsáveis pelo título da mesa, né? O que eu vou falar? Eu falei assim, eu falo o que você que deve, né? Eu imagino que a Juliane deve ter perguntado a mesma coisa para o Pedro, que diabo eu vou falar com esse título aqui. Mas o meu ponto vai ser bem preciso. Por incrível que pareça, Cadu, essa coisa dos velhos comunistas tem essa vantagem, né? Você foi para a direita e eu acho que você voltou um pouquinho mais para a esquerda, por incrível que pareça. Mas a Juliane, ao contrário, que é mais jovem e participa do programa do PT, poderia dar uma resposta para alguma dessas suas questões, que, na verdade, na minha opinião, também são absolutamente relevantes. Acho que a questão do agronegócio, em particular... Fred, só aqui, o da Juliane está escrito lá no Estadão, inclusive. Não, economista do PT que quer estatizar o sistema financeiro. Exato. Mas o Cadu queria em 89 também. Ele não falou, mas ele queria. A questão é a seguinte, não, né? Não, mas eu acho que você queria, mas, enfim, depois a gente conversa sobre isso. A questão é a seguinte, só tem um jeito de resolver esse problema. Seja, a partir das questões que você levantou e que eu queria ouvir, o que a Juliane tem a dizer sobre esse ponto, que é o seguinte, se a gente não crescer, não vai dar. Seja lidando com agronegócio, seja qualquer uma das questões, inclusive do espectro desses demônios que foram soltos e que não vão voltar para a garrafa. Se não crescermos, não tem jeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Fernando Gai já falou hoje. Ou fazemos uma reforma tributária decente, que efetivamente tribute os ricos e os super ricos, na verdade, ou não tem jeito. Isso é muito difícil de levar adiante, mas tem que ser feito. E um terceiro ponto, que aí o crescimento talvez ajude, é que, sem aumentar a carga tributária, não vai dar também. Não vai dar. Eu acho que a própria saúde das finanças públicas virá de um jeito ou de outro com algum aumento da carga tributária, que agora não dá para fazer isso, porque nós estamos numa crise. Mas, na hora que crescer, existe uma janela de oportunidade. O meu ponto é, eu queria ouvir as suas considerações, obviamente, e as considerações da Juliane
sobre, né, ela como uma economista que está ajudando no programa atual do PT, sobre essas questões que são desafios gigantescos, que, obviamente, devem ter sido discutidos lá, mas que não serão fáceis, né? E só esse o ponto. Muito obrigado. Vamos recolher 2 perguntas para a gente fazer de um jeito eficiente. Primeiramente, obrigado pela palestra, foi muito bacana os pontos que vocês levantaram. O professor Carlos, ele levantou alguns pontos aí no final sobre a questão do nosso setor agrário, né, sobre a situação do nosso setor financeiro, das nossas instituições, que, somados, dariam quase uma tempestade perfeita para o início de um governo de centro-esquerda aí no ano que vem. Só que, assim, eu tinha por volta de 2, 3 anos quando o Lula assumiu no primeiro mandato dele, e, assim, talvez não tenha tanta propriedade para falar, mas a situação não era tão diferente do que a gente tem hoje, desses pontos que você levantou aqui. Eu queria entender, na sua opinião, o que foi feito de certo para que a gente conseguisse contornar essa tempestade perfeita que já existia naquele momento, pelo menos pelo meu ponto de vista. Qual que é o seu nome, desculpa? João Eduardo. João Eduardo. Se apresentem, por favor, gente, que aí facilita para responder. Vamos recolher mais uma, que aí fecha 3, e a gente tenta fazer 2 blocos de 3, que eu acho que dá tempo. Então tá. Tá funcionando, obviamente. Meu nome é Henrique. Eu tenho uma pergunta mais sobre hoje do que sobre a eleição, assim, o futuro depois da eleição. Porque é aquilo, né, gente? Não dá para sentar na cadeira da Prefeitura de São Paulo antes do resultado da eleição sair. Mas eu queria entender, assim, na situação atual, como que, mesmo num período que tem uma crise tão grande, que tem uma inquietação popular, quer dizer, uma desconfiança popular muito grande em relação à elite, aos grandes poderosos, a ponto que até o próprio Bolsonaro fala isso na campanha dele. Apesar de ser mentira, ele fala isso. Como que o sistema financeiro e o agronegócio conseguem manter esse poder todo que eles têm de articulação e conseguem fazer o que eles quiserem com o país. Resposta, Carlos. Então, o Carlos começa respondendo, aí a gente faz a resposta, depois a gente recolhe mais um bloco de 3, que vai dar tempo, nós temos mais 17 minutos de sessão aí. Pegar o ponto mais complicado do que Fred disse, eu nunca quis estatizar o sistema financeiro, Fred, eu briguei contra isso fortemente. Mas depois isso é outro assunto. Então, eu sei que você fez de propósito, você é um sujeito provocador. Mas isso é uma discussão interessantíssima, depois a gente pode repensar. Mas do que eu achei o mais importante que você disse, assim, se não crescer, não tem solução, de acordo. O problema é como fazer isso. Porque o Estado brasileiro não terá, a curto prazo, capacidade de alavancar os investimentos, mas de jeito nenhum. E se o Lula entrar no governo dizendo que vai crescer de qualquer jeito, a gritaria contra isso, o mercado internacional, a taxa de juros de longo prazo, spread, o cacete, vão para a lua e nós estamos ferrados numa crise cambial. Eu acho que é suicídio. Eu estou convencido, posso estar errado, eu estou convencido disso, posso estar errado e pedirei perdão a quem ouviu isto hoje, certo? De que eu estou enganado. Eu acho que não vai dar certo, especialmente porque a memória dos governos de centro-esquerda que fizeram isso é forte demais para que isso seja esquecido. Nós temos a Argentina do nosso lado. Isso não é pouca coisa. Isso vai ser jogado contra nós o tempo inteiro. Acho impossível. Me parece que o governo vai ter que fazer um compromisso muito forte com a estabilidade fiscal do país. E acreditar que isso vai provocar uma queda dos spreads de risco e que isso vai mudar a configuração, a visão internacional e a visão de uma parte da elite sobre isso e vai ter aquela tentação de comprar Brasil barato antes dos demais.
Eu acho que nós temos que pensar em criar uma corrida positiva em direção ao Brasil, que resulta barato. Com essa taxa de câmbio, do jeito que as empresas estão, a bolsa onde ela está, nós temos que provocar este efeito. E este efeito pode destravar investimento privado. É o que eu apostaria. Se eu tivesse alguma influência nisto, eu gostaria de ter uma estratégia nesta direção. Então, meu palpite é esse. E com isto, é possível voltar a crescer e é possível equacionar a situação fiscal, que vai ser qualquer reforma tributária que o governo Lula proponha, com esse espectro de propostas que você fez, que eu estou inteiramente de acordo, ela não é aprovada antes de 2 anos no Congresso, se for, e vai ser aprovada mutilada. O que vale muito mais é a sinalização e a articulação de interesses em torno disso. É uma tarefa dificílima de ser feita, não vai produzir efeito de curto prazo nenhum, eu anúncio. Então, me parece que a retomada de crescimento depende de um começo de governo que consiga reverter as expectativas sobre o país. Isso é o que eu penso. Se isto faz sentido ou não faz sentido, acho que tem que colocar na mesa e alguém vai decidir. Dentro do comitê do PT, ele e o Picolé de Chuchu vão se pôr de acordo, quem vai mandar lá, ou os prepostos do Picolé vão se pôr de acordo e vão chegar a uma conclusão a respeito disso. O João Eduardo colocou uma questão interessantíssima. O que foi feito em 2003? Imediatamente, o Lula escreveu uma carta ao povo brasileiro, em que ele desdizia tudo que o PT foi até então, certo? É um documento histórico. Do meu ponto de vista, foi ali que eu decidi, de uma vez, me afastar. Eu escrevi um texto que está publicado, chama-se O Governo Lula, Triunfo Espetacular do Neoliberalismo. Eu gosto pra caramba do texto, eu gosto muito do texto. Porque o governo Lula, no começo, era a continuidade do Alckmin, do governo Fernando Henrique. Não é perfeita, né? Não é por acaso que os neoliberais elogiam até hoje. Por que eu acho que isso estava errado? Não era por ter feito uma política econômica de acalmar os mercados e etc. Não era por isso. É porque eles abriram mão de todo o programa de esquerda em prol disto. E o Lula abriu mão de todo o programa de esquerda em prol disto. O governo Lula, no seu começo, não tem nada de esquerda, absolutamente nada do nosso programa de esquerda da época. Eu disse, eu estou fora disso, eu não vou participar disso, me afasto. Eu já tinha saído do PT há vários anos, aí eu comecei a atacar o governo. Certo? Eu comecei a esquerda, aí depois eu decidi atacar, não dava nada. Perda de tempo, besteira, foi outras coisas mais sérias. Então, aí reverteu dessa maneira. Agora, tem 2 processos que nós esquecemos nisto. O PT não gosta de falar disso, é incômodo. Primeiro é que houve um boom de commodities. O Brasil nunca enfrentou um quadro internacional tão positivo no século XX, eu estou convencido disso. Talvez na década do começo do século, lá 1900 e pouco. Nós vimos os juros mais baixos da história nos Estados Unidos. Liquidez internacional abundante. A Venezuela vendia papel naquela época. A Bolívia colocou títulos com Evo Morales. A Bolívia colocou títulos de 30 anos de prazo em Londres. Isso não acontecia desde 1927. Certo? Então, o mundo era róseo. Vou minha camiseta aqui. O mundo era favorável a tudo, qualquer coisa que você fizesse, o preço das commodities subindo. Segunda coisa, o país estava nos trinques. O Banco do Brasil saneado, Caixa Econômica saneada, o BNDES estava muito bem, certo? O país estava em ordem. O cenário de hoje é completamente diferente, ao meu ver, certo? Não vai ter boom de commodities. O melhor cenário que a gente pode ter atualmente é que as commodities não caiam muito, né? Mas vão ficar por aí onde estão, não vai ter boom de commodities. Toda a sinalização do quadro financeiro internacional é preocupante, ela não é boa, e a situação interna do país é muito pior, né? O quadro fiscal é péssimo, as expectativas criadas vão ser gigantescas, essa controvérsia de R$600 não vai valer mais nada, a inflação, tem que cuidar da inflação, né? Ela existe, está aí colocada, certo? Vários economistas nossos, colegas, diziam que não haveria inflação, né? Não fomos só nós, o Paul Krugman também disse, há inflação, né? Ela existe pelo mundo afora. Então, isso é o que mudou enormemente. A questão que Henrique colocou, ela é de uma complexidade, de uma extensão extraordinária que eu não tenho a menor condição de responder, certo? Como é que o setor financeiro e o agro conseguem ter o prestígio que tem? E como é que o país está entregue a essa pasmaceira política deste jeito? E como é que esses caras têm capacidade de mobilização tão grande? É algo que é uma esfinge que nós não conseguimos decifrar e que começa no momento em que nós nunca entendemos e nunca tentamos entender o que foi 2013. E houve sinais suficientes. A esquerda errou por cegueira. Eu cansei de discutir, brigar, porque não adianta nada. Não é que eu estava certo ou eu estava errado, não. É cansaço mesmo, certo? O Alckmin, que era uma besta completa,
ganhou em 2014 as eleições no estado de São Paulo, em todos os municípios do estado de São Paulo, menos um que se chama Descalvado. Ele ganhou em todo o ABC. Porra, precisa de sinal mais forte do que esse, de que alguma coisa estava profundamente errada em São Paulo. A resposta dos nossos amigos: São Paulo é conservador. O PT se consolou com isso. Agora, eu desafio todos os petistas. Qual é a cidade média ou grande do estado de São Paulo que não elegeu algum prefeito, pelo menos uma vez, nos últimos 20 ou 30 anos antes dessa catástrofe? Só tem São Caetano do Sul, que é um caso... O estado de São Paulo inteiro elegeu prefeitos petistas. Como é que o estado é conservador? Uma coisa gravemente errada. Então, a sua indagação tem alguma coisa na política brasileira que nós não entendemos. Eu não sei o que é. Por que o setor financeiro e o agronegócio têm esse poder todo? Eu sei responder como economista. Porque eles são muito poderosos. É uma coisa idiota, não resolve nada. Tem uma taxa de lucro altíssima, estão na fronteira, ganham muito dinheiro, tem inserção internacional, se articulam, mas isso não resolve o nosso problema. Então, eu só posso dizer a você que eu compartilho da sua perplexidade, se você não gostar do termo, compartilho da sua indagação, que é mais elegante, mas não consigo explicar muito mais do que isso, não. Bom, eu não vim efetivamente preparada para este debate, porque o debate, ou pelo menos o título, dava a impressão de que a gente debateria outros elementos. Mas, como é um bom debate, como eu fui perguntada, quero aqui expressar a minha opinião. Eu tenho uma contribuição bastante residual no programa de governo, então não falo aqui sobre debates fundamentais constituídos ou refletidos naquele local, mas as minhas impressões olhando de alguém que tem uma contribuição, mas não a contribuição no núcleo mais duro. Eu acho que, antes disso, vale apresentar duas premissas para pensar um pouco os desafios do futuro. A primeira delas é que, talvez esse seja um ponto bastante pacificado, mas vale a pena relembrar, as margens de manobra para qualquer política econômica de caráter mais autônomo foram muito estreitadas dos anos 80 para cá, e muito mais agora, do ponto de vista doméstico, também com a destruição que o Bolsonaro operou sobre vários instrumentos importantes para o desenvolvimento econômico e da política econômica, como a questão do Banco Central, como a descapitalização do BNDES, a desestruturação do poder mobilizador que a Petrobras exercia no mercado interno, e mais vários elementos que estreitam muito mais as margens de possibilidade de uma atuação autônoma e, nesse caso, selada no componente ou na contribuição do mercado interno para pensar as bases para a retomada do crescimento. Portanto, a não possibilidade de dispor de elementos que foram muito importantes no período de maior crescimento e diversificação da estrutura produtiva no Brasil, entre a década de 20 e a década de 80, aquela possibilidade, aquelas margens de manobra não existem mais. Seja porque... Bom, depois quero falar um pouco sobre isso. Mas, num primeiro momento, a grande ocupação com os seus próprios problemas políticos e econômicos que as nações centrais, e principalmente o imperialismo americano, tinha no período entre 30 e 80, ou entre 20 e 80, foi muito importante. Quer dizer, o se voltar para dentro e se preocupar com as suas próprias tensões, seja com a rivalidade japonesa e alemã pós-Segunda Guerra Mundial, seja os próprios incidentes das crises, seja a Guerra Fria, foi um período em que a América Latina como um todo, a periferia como um todo, pôde lograr de maiores margens de desenvolvimento de política econômica de caráter mais autônomo, porque não existia a sombra do imperialismo exercendo uma pressão como exerce hoje, porque reina ou faz política de forma bastante inconteste. Nesse período, a presença da China, nesse caso, rivalizando no sistema interestatal, nos ajuda. Nos ajuda porque ocupa os Estados Unidos e ocupa as demais nações com uma série de rivalidades no sistema interestatal que podem possibilitar um maior respiro para as políticas domésticas na periferia. Acho que essa é uma hipótese. A segunda é que a gente faz política e política econômica sob condições historicamente dadas, Ou seja, acho que vale a pena pensar em algumas ferramentas e variáveis aqui, mas vale a pena identificar que o programa, a possibilidade de governança, que nós estamos contando já que o Lula vai ganhar e assumir, tomara,
mas elas dependem de várias variáveis que não são propriamente de desenho de política econômica ou de desenho de projeto, né? Que são fundamentalmente de correlação de forças na política. Portanto, eu, inclusive, quando saiu a matéria que eu disse que queria estatizar o sistema financeiro, na verdade, nem era estatizar o sistema financeiro, mas era, por exemplo, uma coisa que pouco se fala e parece uma aberração, que é controlar, em alguma medida, a conta de capitais. Veja, o mercado vai ficar muito incomodado. Sim, vai ficar muito incomodado, mas ficou muito incomodado e os países do leste asiático se desenvolveram, obviamente, sob um cenário internacional bastante específico, com a complacência e a anuência dos Estados Unidos, no caso, principalmente do Japão e da Coreia, mas sob o desenvolvimento ou sob o recurso de política econômica que, teoricamente, o mercado não gosta. Isso depende de capacidade de mobilização social, depende de capacidade de legitimidade política e depende da capacidade também de estreitar ou alargar essas margens de atuação do que cabe para a política econômica doméstica. Mas isso, obviamente, defendo o controle da conta de capitais. Essa, obviamente, não é a prioridade nesse momento e depende, obviamente, de a gente alçar ou sair da situação de uma defensiva tática para uma ofensiva de caráter mais estratégico. Então, acho que tem que ritmar bastante com o ritmo da política para saber o que é um bom projeto e as necessidades fundamentais do Brasil, o que cabe nesse momento. Eu acho que, diferente do ano de 2002, que o neoliberalismo estava derrotado como projeto, e os neoliberais perdem as eleições numa série de países latino-americanos e voltam para casa ou fazem pressão nos seus instrumentos tradicionais, o mercado e a pressão no Congresso, o Bolsonaro pode não ser eleito, mas o bolsonarismo não vai terminar e muito menos voltar para casa. Quer dizer, vai ser a primeira experiência de um governo de centro-esquerda que vai governar, e tomara que governe, com uma pressão cotidiana nas ruas, né? A pressão cotidiana das ruas, somadas à pressão dos mecanismos tradicionais e institucionais, coloca limites. A questão, eu acho, que é como a gente se comporta perante isso, né? Se é uma análise... É isso aí, vários limites. Tomara que não sejam bolsonaristas. Eu acho que é um pouco como a gente se comporta. Eu acho que tem uma linha muito tênue entre ter capacidade pragmática de pensar quais são os desafios de curto prazo e pensando também as modificações mais fundamentais da economia brasileira. Eu faço coro, eu acho que a gente perdeu oportunidades históricas no passado de ter avançado com reformas de caráter mais estrutural, mas ir dosando o que cabe, o que é possível para que um governo governe, ganhe legitimidade na sociedade e dê conta de uma série de transformações de caráter emergencial e, ao mesmo tempo, ir forçando a fronteira do possível e garantindo, sobretudo, se existir apoio na sociedade, né, e o exercício da polarização da correlação de forças também pelo lado da esquerda, de avançar sobre temas que são mais problemáticos do ponto de vista do mercado e da própria conformação da sociedade brasileira, né? Acho que o que o João falou sobre o reformismo revolucionário é um pouco isso, né? Às vezes, quando a gente pensa em reformas no abstrato, elas parecem só reformas. Quando se pensa numa dada formação social e econômica, uma série de elementos ou questões que foram reformas, inclusive tipicamente capitalistas, aqui na periferia dependente assumem conotações quase revolucionárias, né? Então, certamente, eu acho que a gente tem que apostar em políticas de curto prazo que passem, sobretudo, pela retomada do investimento. Eu acho que crescer é fundamental. A gente precisa de crescimento econômico. E, para ter crescimento econômico, eu acho que precisa apostar nas capacidades estatais. Eu acho que a gente não tem um problema fiscal. Eu acho que a gente tem um problema político com relação ao problema fiscal. Mas eu acho que é diferente de 2002, a gente não tem endividamento em moeda internacional e só vai haver investimento privado no Brasil se houver na dianteira investimento público, porque na concorrência intercapitalista os capitais privados tendem a acompanhar o investimento público. Então, eu acho que utilizar a ferramenta da política fiscal e enfrentar os desafios que avaliar que, nesse momento, o gasto público é fundamental, os gastos em despesas discricionárias, mas, sobretudo, a capacidade, e aí passa pela mediação política, de ampliar substancialmente os investimentos públicos como garantia não só da resolução e dar respostas para garantir a legitimidade de um governo eleito, porque tem muita coisa para fazer nesse país,
mas também para garantir que esse seja um motor a partir da geração de demanda e das externalidades de atuação do investimento privado. Eu acho que é isso. Bom, gente, já estou pressionado pela hora aqui. O nosso podcaster, apesar de ter sido mais breve, acabou consumindo um tempinho para mais uma pergunta. Então, eu vou encerrar agora para a gente pode continuar o debate no coffee break, para a gente não atrasar as próximas sessões. Muito obrigado, gente.